Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora dar continuidade ao curso de Lógica de Programação. Como eu havia comentado na aula anterior, a linguagem base que nós iremos utilizar nessa disciplina é a linguagem C. Esse é o nome da linguagem de programação, C. A gente poderia utilizar alguma outra linguagem? Poderia, porém eu acho que C, dentre as linguagens fundamentais, é a que melhor se aplica a essa disciplina. Então, nós iremos ver alguns conceitos básicos dessa linguagem nessa aula de hoje. Vamos lá. A linguagem C. Como é que se deu o surgimento da linguagem C? Ela foi criada em 1972 por Dennis Ritchie. Então, veja que é uma linguagem bem antiga, né? Apesar de utilizada até hoje. C é uma linguagem de programação de propósito geral, ou seja, você pode fazer programas dos mais diferentes propósitos. Você pode utilizar um programa para calcular as raízes de uma equação de segundo grau, ou então para realizar a soma de dois números, ou para calcular a área de uma figura geométrica. Então, você pode utilizar ela de maneira geral para as mais diferentes atividades. É uma das linguagens de programação mais populares, e isso também é um dos motivos de nós estarmos utilizando ela nessa disciplina. Tem influenciado muitas outras linguagens de programação, mais notavelmente C++, que originalmente começou como uma extensão para C. C++ é uma outra linguagem chamada C++, que foi influenciada pela linguagem de programação C. Então vamos ver como é que se dará esse estudo da linguagem C. A linguagem C, ela diferencia palavras maiúsculas de minúsculas. Então, se você possivelmente estiver escrevendo alguma palavra e acusar erro na linguagem de programação, pode ser que você tenha escrito essa palavra de uma maneira diferente daquela identificada pela linguagem C. Por isso que a gente comentou na aula passada que os computadores são um pouco burros, né? Eles são altamente executores de atividades lógicas, porém, eles não conseguem compreender se você escrever qualquer coisa diferente daquilo que ele está programado para receber. Então, por exemplo, a palavra else, que é um código de programação, ela é escrita com todas as letras minúsculas, certo? Else. É diferente de você, por exemplo, escrever tudo maiúsculo, de você escrever a primeira maiúscula e as outras minúsculas, a primeira minúscula, a segunda maiúscula e as outras minúsculas. Ou seja, se você escrever esse else, que é o correto, é tudo minúsculo, é diferente de você escrever qualquer outra dessas outras possibilidades. Ou seja, qualquer outra dessas outras possibilidades o computador não irá entender, certo? Nós dizemos que isso não é compilável. E de onde é que vem esse termo compilável? É justamente da palavra compilador que a gente estudou na aula passada, a gente introduziu, e agora nós iremos estudar mais direcionadamente o compilador da linguagem C. Vamos ver como é que se dá esse estudo dos compiladores. O compilador é um programa de computador ou grupo de programas que a partir de um código-fonte escrito em uma linguagem compilada, veja bem, a linguagem compilada naquele exemplo anterior era a palavra else com tudo minúsculo, ela é compilada, todas as outras formas não são compiláveis, né? Então, a partir de uma linguagem compilada, ou seja, a linguagem que o computador consegue entender, ele cria um programa semanticamente equivalente, porém escrito em outra linguagem, código-objeto. Ele converte a linguagem que a gente escreve para a linguagem que o computador consegue interpretar, que é a linguagem em códigos binários, é o que a gente comentou na aula passada, né?
Então, olha, o compilador traduz o código que nós podemos entender para o código que a máquina entende. Essa é a função do compilador. E nessa disciplina nós utilizaremos o compilador deve ser mais. O que é isso? O compilador é o programa que irá rodar todos os nossos programas. Você pode ir aí baixar, ele é de livre acesso, o download dele é gratuito para quem tem computador em casa. Pode ir e baixar esse programa, deve ser mais. E você irá conseguir criar programas na linguagem C e na linguagem C++. Então, gente, quando você pegar e fizer o download do seu compilador e abrir ele, você vai ver uma tela dessa forma aqui, ó. Dessa forma que eu estou apresentando. Essa é a interface inicial do meu compilador deve ser mais, que é o compilador, como eu mencionei, que consegue criar programas nas linguagens C e C++. Como eu falei, nesse curso nós iremos criar programas na linguagem C. Então vamos ver, digamos que a gente queira criar um novo programa. Vamos ver como é que a gente procede para criar um novo programa utilizando o compilador deve ser mais. Olha, a primeira etapa é você vir aqui em arquivo. Aí você vai entrar aqui novo e vai vir aqui em projeto para você criar um novo projeto, certo? Essa é a primeira etapa para a gente iniciar a trabalhar com o programa deve ser mais. Quando você apertar aí, né, em projeto, vai abrir isso aqui, ó, essa janela. Nessa janela, você vai citar o nome de um projeto. Nesse caso é um projeto fundamental chamado Hello World, que é uma palavra em inglês que diz Olá Mundo, certo? Então você pode criar o seu projeto com o nome que você quiser. Você pode utilizar projeto 1, tanto faz, não importa, certo? Então daí você marca a aba aqui, ó, projeto C. Você vê que tem aqui, ó, projeto C e projeto C++. Você vai clicar em projeto C porque a gente quer criar um programa na linguagem C, conforme eu mencionei. E você clica aqui, ó, em console application, tá ok? Que é a aplicação de console. E dá o OK. Quando você der OK, vai aparecer isso aqui, ó. Você vai escolher um local no seu computador para que você salve esse projeto que a gente está criando, tá ok? Então você escolhe o local, seja na área de trabalho, no C2 pontos, e clica em salvar, né? Quando você clicar em salvar, aí vai abrir a tela inicial do nosso projeto, que é essa daqui, ó. Aí você me pergunta, professor, o que é isso que está escrito? A gente vai ver agora. Ele já vem com esses dados iniciais. Essas informações elas já vêm em seu primeiro programa, certo? Então a gente vai ver cada uma dessas partes, o que é que significa e para que é utilizada. Nessa primeira parte aqui, ó, que tem hashtag include, aí abre chave aqui, né? stdio.h e fecha esse chavinha, né? E hashtag include stdlib.h e fecha a chave. Isso aqui, ele já vem em seu programa. E o que é isso aqui? Pessoal, isso aqui são bibliotecas que ele precisa para utilizar algumas funções. Essas são as bibliotecas básicas que você vai precisar para que seu programa consiga funcionar.
E a gente pode incluir mais bibliotecas? Pode. Ao longo do curso, nós iremos incluir algumas outras bibliotecas. Por exemplo, existe uma biblioteca que é chamada Locally.h. Então, você teria que botar aqui embaixo dessa linha aqui, o hashtag aqui, né, ou o jogo da velha, include, abrir essa chavezinha, escrever locally.h e fechar. E para que serve essa biblioteca locally.h? É para a gente conseguir, para o programa entender os acentos que a gente utiliza no português, como acento agudo, crase, acento tio, certo? Esses acentos, eles não são utilizados, eles não são entendidos pelo programa C. A gente precisa utilizar essa biblioteca, locally.h. Então, a biblioteca nada mais é do que um conjunto de subprogramas que vão dar suporte a alguma função a mais que você queira utilizar em seu programa. Como eu falei, essas duas bibliotecas elas já vêm inclusas no programa. Além dessas bibliotecas, vamos ver aqui, ó, essa parte aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é um comentário feito em inglês, certo? Sempre que a gente vai criar um comentário, a gente vai utilizar esse símbolo aqui, ó, barra e asterisco, para começar o comentário, asterisco e barra para terminar. Se você ver, esse comentário aqui, ele tá de azul, e aqui, ó, isso aqui, essa cor azul já é identificando que foi feito um comentário. Veja que tem barra e asterisco, é feito esse comentário, asterisco e barra para encerrar o comentário. Então, quando o programa está sendo executado, ele pula essa parte do comentário. É como que o programa ele não roda isso não faz parte do código do programa. Isso é apenas para você, enquanto programador, citar algum detalhe que você queira lembrar em algum momento que você abrir, um momento posterior que você queira continuar a sua programação, você lembrar daquilo. Por exemplo, você pode criar um comentário, essa é a parte em que o programa dá pause e fecha o comentário. Aquilo ali é só para você. Quem é o programa em si, ele não vai ler aquilo, ele vai pular essa linha. É só para você, enquanto programador, se nortear. Também podemos escrever os comentários de uma linha apenas com o símbolo duas barras, ou seja, duas barras para você iniciar, duas barras para finalizar o comentário. E agora nós temos essa função aqui, né, onde tem int main, abre parênteses, e aí tem int arg, vírgula, char. Isso aqui são variáveis, certo? A gente vai estudar de uma maneira bem detalhada essa questão. Não se preocupem com isso. O que eu quero que vocês saibam é que isso aqui é uma função do programa e que, inicialmente, assim que você abre o compilador, essa função ela já vem no programa. Isso é uma coisa que já vem assim que você abre o seu compilador. O que é importante da gente saber de toda essa estrutura aqui primeiro, todo programa C consiste em uma ou mais funções. Nós vamos ver que eles têm uma série de funções e a gente se utiliza dessas funções para programar. A única função que necessariamente precisa estar presente é a denominada main. Essa função aqui, se ela não existir, o programa não existe, tá ok? Essa é a única função que no compilador e na linguagem C, ela necessariamente tem que existir. A função main é a primeira função a ser chamada quando o programa inicia. Então, o programa iniciou, ele inicia, ele já vem para cá, ele percebe que tem essas livrarias, essas bibliotecas, ele pula esse comentário, como eu falei, e ele já vem para a primeira função. Então, isso aqui é o
core do meu programa, né? É a parte central do meu programa, certo? Então, olha, todos os comandos a serem inseridos no main devem estar entre chaves. Então, a gente vai programar e agora, nesse programa inicial que eu irei fazer com vocês, vocês vão perceber que o que eu incluí, tá vendo essa chave de vermelho e essa outra chave de vermelho? O que eu incluí em meu programa vai estar depois dessa chave e antes dessa chave. Eu vou escrever depois da chave aqui as linhas de comando que eu quiser. E é isso que será utilizado como o meu programa, inicialmente falando, né, de modo inicial. Então, a gente vai se valer dessa função main para eu jogar o meu programa dentro dessas chaves aqui, ó. É aqui que vai estar o meu programa. E uma coisa importante é todos os comandos são separados por ponto e vírgula. Toda vez que você escrever uma linha, você põe ponto e vírgula. Outra linha, ponto e vírgula. Outra linha, ponto e vírgula. Porque o computador entende que quando você coloca o ponto e vírgula, acabou a função e vai iniciar outra. Aí você colocou o ponto e vírgula, acabou aquela, inicia outra. Certo? Vamos lá criar o nosso primeiro programa em C. Vocês já entenderam o que é que existe no compilador. Assim que a gente abre, né, o nosso compilador, deve ser mais, ele já vem com essas linhas de comando que são necessárias para o programa rodar. E daí, vamos fazer um programa bem simples. Vamos criar uma frase. Assim que eu colocar o meu programa para gerar, para compilar, irá aparecer uma frase em inglês, que é essa mesma que eu falei no nome do programa, que é Olá Mundo em inglês, certo? Hello World. Então, a gente vai criar esse programa. Para criar essa frase, nós iremos utilizar um comando chamado printf. Para que serve esse comando printf? Para eu printar, para eu escrever, né? Em outras palavras, escrever o que eu quiser, a frase que eu quiser. Então, vamos ver como é que vai ficar o nosso programa, ó. Nós vamos incluir essa linha aqui, ó, onde tem printf, que é a função de escrever. Como vocês podem ver, ela está situada entre as chaves, ó, do meu main, aqui da minha função main. Ela está entre uma chave e outra. Eu adicionei aqui printf, abre parêntese, abre aspa, hello world, fecha aspa, fecha parêntese, ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula é necessário para a gente finalizar uma frase, como eu falei. Então, esse é o primeiro programa. Para a gente colocar ele para rodar, nós vamos aqui, ó, em executar, apertamos primeiro o F9 aqui, ó, compilar. Ele compila, ou seja, ele traduz para a linguagem de máquina e depois a gente coloca executar. Quando a gente apertar em executar, vai aparecer isso aqui, ó, uma tela preta, certo? Que é o resultado. Todos os programas que eu executar, eles vêm nesse formato com a palavra Hello World, que eu criei um programa para realizar a escrita dessa palavra. Basicamente é isso, certo? Um programa bem elementar para a gente iniciar o nosso estudo em C. Então vamos ver aí como é que funciona esse comando printf. Olha, a função printf é parte de um conjunto de funções pré-definidas armazenadas em uma biblioteca padrão de rotinas da linguagem C. São essas bibliotecas que elas já vêm assim que a gente abre o compilador, né? Ela permite apresentar na tela os valores de qualquer tipo de dado. Então, qualquer coisa que a gente quiser escrever na tela, a gente consegue por meio da função printf.
A sintaxe é assim, ó. Você escreve printf, abre parêntese, abre aspa, escreve o texto que você quiser, ou seja, texto a ser impresso na tela, fecha aspa, fecha parêntese, ponto e vírgula. É assim que a gente escreve qualquer mensagem, né, que a gente quiser. Também se pode acrescentar os caracteres /n para indicar ao computador que deseja ir para a próxima linha da tela. Veja, se você fica escrevendo o printf só com o texto, coloca ponto e vírgula e escreve o printf e escreve outro texto, esses dois textos eles serão escritos um do lado do outro. Se você quiser pular uma linha de um para outro, você acrescenta ao final desse comando aqui, ó, antes de fechar essa aspa, você acrescenta /n. Aí o computador entende que você quer pular uma linha para o próximo texto. Então vamos fazer uma aplicação com esse comando printf, introduzindo aí, né, um texto com mais de uma linha. Então, gente, vamos fazer aqui um programinha utilizando esse recurso printf e utilizando também, né, esse conceito que nós vimos de pular uma linha para outra. Vejam que quando eu abro aqui, né, o meu compilador, ele já está incluso aqui aquela biblioteca, as duas bibliotecas que nós falamos, o comentário, e aqui, ó, tá a função principal, a função main. E eu vou escrever o meu código aqui entre essa chave e essa outra aqui, né? Olha, eu vou escrever simplesmente uma série de linhas, uma abaixo da outra, linha 1, linha 2, linha 3, certo? Nessa ordem. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a função de escrita é printf, aí abre parêntese, abre chave e fecha chave, né? E aqui eu vou digitar o texto que eu quiser. Eu vou escrever simplesmente o nome linha 1. E daí eu quero que o nome linha 1 fique na primeira linha, o nome linha 2 fique na segunda linha e assim sucessivamente. Então a gente coloca a barra, né, e um N minúsculo, para que eu pule de linha conforme nós vimos, certo? Finalizado o meu comando da linha, ao final de tudo eu coloco ponto e vírgula. E daí vou para a próxima linha. Aí eu vou escrever o nome linha 2, ó. Printf, abre parêntese, abre aspa, linha 2, a barrazinha invertida, N minúsculo, ponto e vírgula, novamente, printf, parêntese, abre chave, linha 3, barra invertida, o N minúsculo, ponto e vírgula. Então são 3 linhas aqui, né? Todas com esse comando printf e com as linhas /n. E daí eu vou colocar para rodar. A gente vem no execute lá em cima e coloca compilar. Não dá para ver, pois é uma questão aqui do software que eu estou utilizando para gravar. Só que você coloca executar e compilar, igual eu havia explicado. Ó, ele compilou aqui. E depois executar, rodar ou run, se tiver em inglês. Quando você fizer isso, olha aí, ó o que aparece. Aparece linha 1, linha 2, linha 3, né? Cada um em uma linha. Aí você pergunta, professor, mas para que colocar esse
barra invertido N se já pulou uma linha. Olha, não faz diferença. O que o computador entende é esse ponto e vírgula como final de comando. Essa linha que eu pulo é meramente para a organização do meu programa. Veja que se eu voltar aqui, ó, o computador vai entender que isso aqui é um comando, aqui depois é outro, e eu posso colocar assim, ó, voltar aqui também, aqui é outro comando. Para o computador é exatamente a mesma coisa, isso que eu fiz e da maneira que estava, um abaixo do outro. Eu coloco um abaixo do outro para organização. Eu vou rodar esse programa da maneira que está escrito, como depois de cada comando tem um ponto e vírgula, o computador ele entende perfeitamente. Vamos ver aí, ó. Executar, compilar, executar e run, rodar. Olha aí, da mesma forma, tá vendo? O que de fato está importando para pular é quando eu coloco um comando abaixo do outro, e nós iremos fazer assim durante esse curso, é para organização. Agora veja bem, veja se eu tirar esse barra invertida N de todos. Vou tirar o barra invertida N. Agora, veja que está escrito aqui no código-fonte, né, no meu código, um abaixo do outro, mas não tem a barra invertida em N. Eu vou compilar aqui, ó, e vou executar. Vamos ver como é que aparece aí no meu programa. Ó, fica um ao lado do outro, tá vendo? Um ao lado do outro. Então, para que fique realmente embaixo, eu tenho que acrescentar essa barra N, barra N, barra. Aí agora sim, compila e executa. E daí nós teremos, ó, uma linha abaixo da outra, né? Pessoal, basicamente era essa a proposta para essa aula. Espero que todos vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, mandem mensagens e entre em contato.